Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pausa Necessária. Eu sou Silmara Almeida, terapeuta especialista em traumas emocionais, e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Érica Rodrigues. Ela é mentora de imagem e já ajudou muitas mulheres a resgatarem sua autoestima, através do estilo, da imagem pessoal e da forma como ela ensina as mulheres a se posicionarem no mundo. Muito além das roupas, das cores e da aparência, ela trabalha com algo muito mais profundo: a confiança, a identidade e o valor de cada mulher que carrega dentro de si. Muito bem-vinda, Érica. Muito obrigada. Érica, neste episódio, né, do podcast, eu quero que as pessoas vejam além da Érica que traz esse estilo, né, essa mentoria de confiança para as mulheres. Mas nós vamos falar também sobre o seu trabalho, que é essencial na vida de uma mulher que está buscando uma nova fase na vida ou que quer olhar para dentro de si, né, olhar para o seu interior de uma forma diferente, trazendo para fora tudo aquilo que ela sente, tudo aquilo que ela vive, tudo aquilo que ela quer transmitir com a sua imagem. E, baseado nisso, eu já quero que você se apresente para o nosso público, para aquelas mulheres que estão nos assistindo. Então, eu sou a Érica Rodrigues, eu trabalho com mentoria de imagem pessoal já fazem quase 8 anos. Então, foram muitas mulheres transformadas por mim, graças a Deus. Sou formada em design de moda, especialista em imagem, estilo e a colorimetria, que eu até trouxe aqui para ilustrar, né? Para quem ainda não conhece, eu acho difícil quem não conheça, mas são as paletas de cores. É um dos pontos ali primordiais quando a gente começa a cuidar de uma imagem pessoal. É o básico. Mas, como você falou, não é só isso, né? Trabalho com a mentoria de imagem, mas mexe com o interno também da mulher. E palestras também eu realizo dentro desses 8 anos. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Eu acredito que seja isso. Érica, quem é a Érica por trás da profissional, né, de autoestima, de autoimagem, além dessa profissional, aquela Érica, na essência, quem é? É uma pergunta profunda. Mas hoje, uma identidade forte minha é mãe, né? Sempre quis ser mãe, tenho uma filha pequena de 4 anos. Então, a Érica, por trás da mentoria, né, da profissional, é uma mãe muito amorosa, carinhosa, é uma esposa também, uma mulher cristã que ama estar na presença de Deus, servir ao Senhor, conhecer mais da palavra, louvar ao Senhor, que é uma essência muito forte minha, que é a música também. Eu acredito que esses sejam os pontos principais. Quem te segue nas redes sociais consegue ver essa sua essência, né, Érica? Além da mentora de imagem, é uma mulher comum, uma mulher que tem a sua rotina como mãe, como uma adoradora. Sim. Quem segue você ali nas redes sociais consegue ver essa essência sua. Ai, que bom. Érica, nessa sua jornada de mentora de imagem, onde iniciou? Quando tudo começou? Como você se descobriu nessa área, né, da moda, da beleza, da autoestima da mulher? Olha, no meu ponto de vista, a minha experiência é que a gente já carrega algo desde pequeno. E desde pequena eu sempre fui muito observadora com todas as pessoas. No que elas estavam vestindo, no comportamento. E isso é muito ligado já à minha vocação profissional. E também sempre fui muito vaidosa. Ali na adolescência, sempre era aquela pessoa referência na escola. As meninas imitavam. Então, eu já meio que era uma influenciadora de estilo. Já gostava disso. Adorava revistas. Então, assim, o mundo da moda já me encantava muito. Então, eu não pensei em outra profissão. Foi essa. Se eu não fosse fazer design de moda, eu ia ir pro lado da música, que é uma coisa muito forte em mim também. Mas eu fui pra moda, né? Fiz a formação na faculdade. Lá encontrei muitos desafios, porque moda não é só estética. É uma coisa muito abrangente. Na faculdade tinha a parte prática, que é você desenvolver modelagem,
costurar, né? Então, são coisas que eu tive que aprender e superar. Foi muito difícil, porque a minha parte é mais visual mesmo do que mão na massa, mais estética. E logo ali, na faculdade, eu via que eu não me encontrava muito, que a minha faculdade era pra você desenvolver sua marca ou trabalhar para marcas como estilista. E eu vi que não me encaixava nisso. E eu tive que continuar ali, porque eu comecei a faculdade. Mas eu tive a oportunidade, enquanto eu fazia o meu TCC, de ir pra Cianorte fazer uma especialização em produção de moda. E ali eu me enxerguei um mercado. Eu falei, acho que aqui eu me encontro. A produção de moda era assim, trabalhar com as marcas, mas na parte visual. Porque a marca, ela cria a coleção dela, mas ela precisa divulgar, ela precisa de fotos. Então, o produtor de moda ia pensar em tudo isso para aquela marca. Ia pensar onde seria esse ensaio, quem seriam as modelos, o que mais que eu posso complementar nas roupas que você criou, os acessórios, os parceiros, os calçados, que seria o styling. Só que como que eu ia trazer isso para minha realidade? Isso era 2016, em Arapongas. Arapongas não tinha muito isso. Arapongas nem tem, né, marcas. Tem mais em Apucarana, que foi a cidade que eu me formei. Lá tem muitas indústrias de moda, de jeans, enfim, de várias confecções. Aqui não tinha. Então, eu me aprofundei nisso, vi que eu queria trabalhar com isso e pensei como que eu posso fazer isso acontecer. Aí foi onde eu criei um blog de moda, tava terminando a faculdade, era diário de uma fashion designer. E lá eu compartilhava tudo que eu passei na faculdade, porque eu queria ajudar outras pessoas que tinham a mesma dificuldade que eu. Né, assim, não é só gostar de moda. É você saber no que você pode se especializar para chegar lá e não ficar perdida. E também compartilhava dicas de moda, porque eu já gostava disso, de estilo, gostava de ser uma referência. Sempre gostei disso. Algo natural em mim. E fiz um cartão. Era a Érica Rodrigues, era o primeiro ali, né? Era bem nova. Produtora e consultora de imagem. Aí as pessoas não entendiam o que era isso. Então a produtora era para isso, para eu ajudar as marcas. Mas as pessoas entendiam o quê? A Érica sabe costurar, vai fazer o meu look. Então, quando eu comecei ainda ali, recém-formada, eu fazia desenhos. Então, você vinha me procurar, Érica, eu tenho uma formatura. Desenha um vestido pra mim, eu desenhava. E ia junto com você, né? Eu tava sendo uma estilista. Comprar o tecido, né? Então, fazia todo esse acompanhamento. Porém, fiz a minha formação, pedi demissão de onde eu trabalhava. E falei, Deus, e agora? Por onde eu começo, o que eu faço? Porque como é que eu vou chegar nas lojas e mostrar meu trabalho? Sendo que eu sou uma recém-formada, não tenho experiência. E aí, o caminho que Deus me abriu foi uma coisa que eu sempre quis muito. Que era trabalhar em loja de roupa, porque eu sempre amei looks. Só que Deus abriu uma porta em uma loja masculina. Então, assim, é desafios. A gente não começa onde a gente quer, né? Mas ali eu me desenvolvi bastante também, porque eu fazia vitrine. Então, o meu lado criativo, que sempre existiu, que eu sempre gostei de ser muito diferente das pessoas, nunca gostei de andar do mesmo jeito que as outras pessoas. Como eu falei, eu gostava de lançar coisas novas. Então, ali eu pude explorar muito esse lado. Eu também tenho um lado da comunicação que eu gosto muito, então eu amava atender as pessoas. Então, foi muito importante esse momento que eu fiquei na loja. Eu fiquei mais ou menos quase 1 ano e meio. Só que como eu era recém-formada, dentro da gente fica... Eu não tô exercendo, eu vou ficar aqui trabalhando pros outros. O que eu vou fazer? E, como sempre, né? Desde pequena, foi muito na fé. A fé pra mim é muito importante. Eu busquei a presença de Deus e a direção dele. Então, e ele me apresentou a consultoria de imagem, que era algo que estava começando a ficar forte. Talvez aqui mais na nossa região. Que foi ali, meio de 2018, mais ou menos. E foi onde Deus me direcionou a ir para São Paulo, fazer a formação com uma das maiores nomes aqui do Brasil, até ela dar formações internacionais, que é a Luciana Urich, que é de coloração pessoal. E ali foi um caminho, né? Eu era uma jovem de 24 anos, tinha acabado de fazer 24 anos, e vi uma profissão, vim para cá e comecei a aplicar, né? Quando a gente aplica, a gente não cobra nada. Então, assim, eu tive muitas amigas cobaias, devem ter amado. Porque eu fiz muita coloração até ganhar confiança para atender outras pessoas. Então, eu digo assim que as minhas primeiras clientes mesmo foi ali em janeiro de 2019. Que foi onde que eu fiz. Aquela pessoa que tá começando. Eu já queria ter tudo. Eu acho que todo mundo que começa a empreender, você já pensa que você quer ter tudo, né? A sala perfeita de atendimento. Sim. Só que eu era bem nova, eu não tinha tantos recursos. Os recursos que eu tinha investido na formação profissional, que é muito cara.
Então, hoje, quem quer se especializar com os melhores do mercado, como eu comecei com a melhor, você tem que investir. E então, o que eu fiz? Eu comprei materiais de escritório, né? E fiz uma sala na minha casa. E ali eu tava recebendo as clientes, as primeiras clientes que vinham, amigas que resolveram confiar no meu trabalho. Eu lembro com muito carinho dessas primeiras pessoas, porque é quando vai validando o nosso trabalho, né? Poxa, eu não tô só atendendo de graça, eu tô recebendo, meu trabalho tá começando a acontecer. Então foi assim que eu fui chegando na consultoria de imagem, que eu fui começando. Clientes não caíam do céu, então assim, eu tinha formação técnica, mas não tinha formação empreendedora. É aquela dor que eu acho que a maioria dos profissionais tem. Sim. Como eu vou me vender? Ai, meu Deus, tem que criar conteúdo. O que eu vou fazer? Não sei o que fazer. Aí você olha um monte de referência. Você fica muitas vezes perdido. Porque aí você se compara. Então, eu tive todas essas dificuldades. Mas Deus me abençoou muito, me conectou. Porque eu sempre orei muito para Deus me colocar com as pessoas certas. Então, eu tive muitas oportunidades. Uma das oportunidades, assim, primeiras que me marcou lá em 2019... foi que eu fui jurada do Miss Arapongas. E lá eu tive a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho para todas as pessoas. E eram muitas pessoas, assim. Então, foi uma conquista grande para mim. Porque eu pensei, poxa, uma pessoa que tá começando. Uma pessoa pequena ainda, né? E então, me marcou bastante isso. Só que olha como que a jornada empreendedora tem seus desafios. Porque eu comecei ali em 2019. Cresci, graças a Deus. Aqui em Arapongas, foi devagar. Mas eu ia para Londrina atender. Eu ia pra Apucarana, eu ia pra cidades pequenas. E como era nova, eu tinha disposição de fazer isso. Em 2020, eu tinha vários projetos. Eu tinha projetos com clínicas de Londrina. Então, assim, eu já tinha várias oportunidades. Eu era muito chamada pra palestras. E, assim, era uma coisa que eu gostava, mas por ser mais nova, eu era muito insegura. E, assim, eu topava... Mas eu sofria pra caramba pra criar aquela coisa. Eu sempre queria oferecer o melhor. Fazer mais do que me era pedido. Sim. E eu falava assim, meu Deus, por que eu me coloquei nisso? Só que quando eu terminava, eu sentia uma satisfação tão grande por ter feito aquilo. Porque quando é o nosso lugar, a gente brilha naturalmente, né? Sim. E eu amo fazer palestra, estar ali na frente. E ser quem eu sou. Sem ter que forçar nada. Uma personagem, né? Sim, então, sim. Eu sou uma pessoa muito espontânea. Autenticidade. Com certeza, a autenticidade é minha marca. E aí, qual que foi a minha dificuldade, então? Essa carreira em ascensão ali. Já tinha vencido o primeiro ano, já estava com vários projetos. Foi a pandemia, que pegou muitos profissionais. Sim. E por eu ter um traço na personalidade de melancolia, eu fiquei com muito medo, entrei em pânico. Eu falei, como que eu vou atender as pessoas? Agora as pessoas vão ter outras prioridades. Quem que vai se preocupar com a imagem? E aí, fiquei parada. Fiquei, todos aqueles primeiros meses da pandemia, eu fiquei dentro de casa, resguardada. As clientes que eu tava atendendo também ficaram com medo. Aí, depois, começaram a nos estimular a voltar, né? Que daí você tinha que atender com aquelas coisas. Eu colocava luva, colocava máscara. Era uma coisa, assim... Acho que isso foi uma coisa difícil pra mim. Porque eu tava, assim, voando, cheia de projetos. E meus projetos foram freados. Acho que é porque tudo também tem o seu momento certo pra acontecer, né? Sim. Então, assim, isso foram... os primeiros passos da minha jornada, que foi, como eu disse, é muito longa, né? Muitos anos. Foram momentos desafiadores e momentos em que você foi formando mesmo, forjando ali quem a Érica é hoje. Porque não começou assim, não veio pronto esse projeto, né, Érica? Não veio. E isso é muito interessante, porque às vezes o nosso público, as mulheres que nos assistem, muitas vezes estão ali começando. E é importante passar essa visão para elas, para que elas entendam que esse é um momento. É só um momento e elas vão forjando, assim como muitas de nós, né? Só começamos. E depois nós vamos dando forma àquele projeto. Né? Você começou ali uma recém-formada que teve que passar por alguns desafios até chegar na Érica, né? Mentora de imagem hoje, palestrante para mulheres, né? Para elevar a autoestima. Eu falo que uma das principais inspirações é a coragem. A gente realmente não tem que esperar estar pronto. Porque se eu fosse esperar estar pronto, eu nunca tinha feito nenhuma palestra, né? Eu nunca tinha atendido várias clientes que eram de alto padrão, por exemplo. Sim. Que é um outro mundo, um mundo diferente do meu, né? Que eu tinha na época. Então, eu ia. E assim, né? A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Vai nos preparando, vai colocando as pessoas certas. Nós também temos que ter um coração sempre aberto para crescer.
não achar que a gente sabe tudo. Sim. E eu gosto muito disso, eu gosto muito de aprender, tô sempre aberta. Que legal. Érica, nesse processo todo da sua, né, do seu crescimento profissional mesmo, como você já falou, teve momentos muito desafiadores. Muitos. Qual foi aquele que mais te marcou, que mais te trouxe ensinamento? Nossa. Deixa eu ver. Olha, tiveram muitas fases, né? Em 2021 eu engravidei, em 2022 tive minha filha. E em 2022 eu também tive um processo difícil no meu casamento, na minha vida pessoal. Então eu acredito que é isso, conciliar a sua vida profissional com o seu pessoal, porque ninguém foge disso. Mesmo assim eu fiquei muito resiliente. Eu consegui vestir uma capa ali de mulher forte, que acho que a maioria de nós, mesmo a gente estando um caco, e conseguir trabalhar bem, ter clientes, crescer. Então, eu acho que o mais difícil é isso. Quando o seu mundo pessoal tá desmoronando, mas você precisa prosseguir. Ainda mais que eu tinha um bebezinho ali para cuidar, né? Para sustentar financeiramente. E acredito que é isso. Deus, ele dá os desafios pra gente crescer, pra gente ver o quanto a gente é forte, pra ver que sem ele a gente não é nada. E que tudo coopera pro nosso bem. Além da profissional, então, aí teve os desafios da maternidade e desafios da vida pessoal. Mas Sim. em nenhum momento você deixou de trabalhar, você deixou de levar esse seu trabalho, que é muito importante para a vida de outras mulheres. Eu tive uma pausa, porque eu cheguei num... Eu consegui, né, durante essa crise pessoal que foi muito difícil, que quem passa sabe, acho que todos nós passamos por momentos que a gente quer largar tudo porque a gente não tem mais força. Até que eu falei, eu tive orgulho de mim por conseguir sustentar uma capa ali de super-heroína e por dentro tá bem quebrada. Mas chegou um ponto que eu não conseguia mais. Tinha desmoronado todas as áreas. Eu falei, não dá, saúde vai por água abaixo. E aí eu falei, não, eu vou ficar aqui agora só no papel de mãe, que é o mais importante. Vou cuidar da casa, vou me dedicar a ser uma esposa excelente, vou buscar ao Senhor. E foram 3 meses de pausa. Isso foi em 2023. Só que veio um vazio. Porque quando a gente tem um chamado profissional, eu acredito que a maioria das mulheres tem. Deus deu um talento para cada uma, vários talentos, né? Então comecei a sentir falta. Eu falei, nossa, tudo que eu construí até aqui. Mas claro que eu acredito que a maternidade ela tem pausa mesmo. Que são momentos, são estações da nossa vida que o foco muda. E eu precisei. Talvez ali para mim ficar mais nos pés do Senhor, para me fortalecer. Mas Deus conhece os anseios do nosso coração. Então, quando a gente tá aos pés dele, ele escuta as nossas orações. Então, Deus foi colocando caminhos profissionais para mim, oportunidades incríveis. Que eu precisava, porque todos nós precisamos do sustento, né? Sim. E assim, Deus foi me levantando de novo e me trazendo a profissão. Então, ele foi trazendo clientes, foi trazendo oportunidades, palestras. E aí, eu voltei novamente. Então, eu tive esse tempo de pausa. Mas todas as vezes que você pausa, você vê assim, não, eu tô fugindo. Porque Deus me chamou para estar ali. Eu costumo dizer que na vida, existem alguns momentos que nós vamos precisar fazer algumas pausas que são necessárias para realinhar rotas, ajustar algum episódio da vida ali que estava ali saindo meio que fora e estava nos distanciando até mesmo do propósito original. Então, em alguns momentos da vida, é comum nós passarmos por algumas pausas necessárias ali para realinhar as rotas e ajustar o nosso destino mesmo. Acredito que se não tivesse acontecido essa pausa, talvez você não teria tido essa recarga que você precisava, se recarregar, se reconectar com você mesma, olhar todo o redor, o entorno que você estava vivendo para poder depois, então, se levantar e seguir em frente com mais força, mais propósito, com mais clareza, né? Uma coisa também que foi importante para mim é que tudo tem fases. Então, quando eu tinha ali uma criança pequena, até 1 ano, é totalmente dependente da mãe. Então, eu tinha uma profissão limitada. Eu atendia nos horários que meu marido estava no almoço dele, que ele tinha um horário de almoço de 3 horas. Era onde eu saía para atender as clientes nas lojas, nas colorações pessoais, né? Ou à noite, eram as palestras, era mais tranquilo que ele estava em casa com ela. Mas doía na minha carne, por quê? Se você se comparar com um profissional que não tem crianças pequenas, ele consegue fazer muito mais. Porque a vida é só dele, né? Acorda e trabalha. Eu não dormia à noite. Tinha que estar lá amamentando uma criança. E eu não tinha energia para fazer tudo o que eu queria fazer. Mas em 2024, minha filha entrou na escolinha, conseguiu vaga, né?
Ela tava com 1 ano e 8 meses. E foi onde eu me vi, assim, que a mulher começa a ressurgir novamente. Agora eu tô com tempo. Agora eu não tenho mais desculpa, eu tenho que fazer. E eu tive muita sede e eu consegui tirar um projeto que tava há anos engavetado. E isso foi um marco muito forte na minha carreira, que foi o Oficina de Estilo. Assim, até me emociona de falar. Porque eu sempre tive vontade de trabalhar com lojas, porque eu sou apaixonada por looks. Mas não ser dona de loja, né? Realmente montar looks ali para as pessoas. E eu consegui desenvolver esse projeto com uma loja parceira que abraçou, né, essa ideia. E reuni ali um grupo pequeno de mulheres. Eram mais ou menos umas 5 mulheres. E ver a essência de cada uma. Olhar para cada uma, a dor de cada uma. O estilo, né? Que eu trabalho muito isso. O estilo é a personalidade de cada pessoa, que é única. E ver o que ela gostaria de transmitir. E montar looks para essa pessoa nessa oficina de estilo. Então, ajudar a loja também a vender as peças. E eu consegui fazer 2 edições, assim. Então, para mim, foi algo maravilhoso que eu realizei. Financeiramente, não é tão lucrativo, a gente falando em questões de lucros. Mas de realização é muito gostoso. De propósito Porque realmente, mesmo, né? essas oportunidades em grupos não é para lucro. É para você conseguir ajudar mais pessoas, dar a oportunidade delas vivenciarem uma consultoria de imagem. Uhum. Né, assim, de uma forma ali diferente. E eu até tenho depoimentos dessas pessoas, sabe? Então é muito gostoso. Foi algo muito importante que aconteceu comigo ali em 2024, na minha profissão. Foi tirar esse projeto Oficina de Estilo do papel. É uma realização profissional e alinhada a um propósito, né? Sim. E você acredita, Érica, que existe alguma relação entre a autoestima e a forma que a mulher se veste? Com certeza. Total. E assim, eu acho que a gente não se torna autoridade em nada se a gente não passa, né? Então, toda mulher passa por essas crises de autoestima, até porque quando a gente é mais nova, a gente nem sabe o que é autoestima. A gente acha que autoestima é só se olhar no espelho e falar: nossa, tô gorda, tô magra, essa roupa tá feia, não tô bonita, meu cabelo não tá bonito. Eu passei por isso, né? Crises de adolescente com o corpo, enfim. Mas quando a gente cresce hoje, principalmente, tá muito forte isso, a gente começa a entender que a autoestima não é somente estética. Ela é tudo que a gente viveu e escutou, né? Você principalmente sabe. Então, as crenças, minha crença de capacidade, de identidade. Então, tá muito, muito relacionado. Vou citar a mim, porque acho que é mais fácil. Deixa eu ver o que foi o mais desafiador pra mim. Até recentemente, pra mim. Quando nós passamos, às vezes, por momentos de cuidar mais do outro, a maioria das mulheres, a gente acaba deixando a gente de lado. E quando a gente deixa de lado, a gente vai se afastando de quem nós realmente somos. Seja na parte estética, às vezes, que a mulher come as emoções, engorda, deixa de ir na academia, porque a academia não é só estética, também é a nossa saúde. Sim. E a estética é consequência e faz a mulher se sentir bem. Porque quando a gente tá bem com o nosso corpo, a gente consegue se vestir com mais autenticidade e confiança. Quando não estamos bem com o corpo, a gente quer se esconder. E aí começa a se perder mesmo, porque você começa a se apagar. Sim. E eu passei por isso muitas vezes, porque eu acredito que nós mulheres temos muitas fases, né? Ninguém se mantém ali, maravilhosa pra sempre, né? Eu passei a parte da gravidez, que a gravidez pra mim, engordei, não me reconhecia, que eu tinha uma cinturinha, usava umas roupas tudo coladinha, ali já não dava mais, quem era eu? Aí depois da gravidez emagreci muito, aí também, né, entra naquela coisa, você tem que ir se conhecendo. Então, até para a minha profissão, é algo que eu trabalho muito isso nas mulheres, porque elas passam por diferentes momentos. Tem esse momento de se perder. Muitas falam: Érica, eu só vou fazer consultoria com você quando eu emagrecer. Não tô bem agora. Então, a mulher tá sempre nessa briga com o corpo. E entra muito nessa coisa do autocuidado. Porque quando você realmente se olha no espelho e não se reconhece, vê que, meu Deus, como que eu cheguei nisso? Eu passei por isso. Nos últimos 2 anos, eu passei por uma fase que eu acho que só trabalhei. E aí, eu não dava prioridade pra cuidar da minha estética. Então, foram 2 anos que eu fui me perdendo de mim mesma. E a gente escuta muito, às vezes, pessoas que a gente admira. Mas nem sempre essas pessoas que você admira enxergam quem você é. E elas vão falar coisas pra você que vai te afastar da sua essência. E eu passei por momentos que eu tava me tornando um personagem, logo eu, autêntica.
E além de passar por esse personagem tentando forçar alguém que eu não era, eu também me perdi nessa questão do corpo, de não me cuidar, de olhar pro espelho e falar: meu Deus, quem é essa? Eu cheguei nesse nível. E aí, esse ano, eu entrei numa fase de resgate muito forte. Que eu falei assim: não, chega, vou começar a cuidar de mim de novo. Então, voltei pra academia, tô há 4 meses ali firme e forte. Consigo hoje me olhar no espelho e encontrar, assim, a parte estética do espelho e falar assim: não, essa sou eu e quero estar melhor. Daquele jeito que eu estava, não quero voltar mais. E nisso, começar a resgatar também o meu estilo pessoal. Porque eu tava me vestindo de um jeito que eu realmente me perdi. Porque daí, quando a gente não está muito bem, a gente se esconde. Você tá se escondendo, você não tá se mostrando quem você é, colocando sua personalidade naquilo. Hoje eu olho pro que eu tava vestindo, eu já não consigo mais. Já me dá uma trava, já me dá uma coisa ruim. E isso tá relacionado à autoestima. Sim. Né? Mas eu tô falando da parte estética, mas a autoestima também é o cuidado. Eu coloquei outras coisas como prioridade e me deixei de lado. E também deixei outras pessoas ditarem quem eu deveria ser. E isso é um dos erros que muitas de nós mulheres, né, passamos, né? Porque muitas vezes consideramos a opinião do outro, né, como fato em nossas vidas. E a opinião é só uma opinião. E muitas vezes, se nós nos deixamos levar pela opinião do outro, nós perdemos a nossa essência. Com certeza. Né? Que bom que você está resgatando a sua essência, porque eu gosto da Érica que tem essência. Acredito que muitas das suas clientes também, né, gostam da sua essência, gostam daquela autenticidade que a Érica sempre teve. E, né, até baseado nesse contexto que você trouxe pessoal, quando você atende, né, nas suas mentorias, você acha que você conseguiu ver, claro, porque você é uma pessoa de muita profundidade, você analisa muito bem as suas clientes, né? Que é possível uma pessoa passar pela mentoria, né? E passar a se vestir bem. Ou já né, já se veste bem, já se posiciona bem, esteticamente estar muito bem, ok, mas por dentro está quebrada? Que pergunta, né? Que reflexão profunda. Olha, pra mim, elas já chegam pra mim na fase quebradinha, né? Então, a maioria tem algo que ela tá querendo consertar. Tá com uma dor grande ali, né? Porque ela chegou nesse ponto que, igual eu falei, eu cheguei. Se descuidou. A maioria é muito relacionada a essa questão de engordar. Que a mulher come as emoções mesmo. Sim. Então, aí, às vezes, ela tá naquele processo todo no emagrecimento. Muitas são assim. Nossa, eu cheguei aqui numa fase da minha carreira que eu cresci profissionalmente, mas eu não enxergo essa profissional. Eu quero me enxergar como profissional, como a CEO desse negócio. E é onde eu trabalho, então eu acredito que a gente vai trabalhando junto. Quando eu tô ali atendendo ela, tô resgatando a essência dela, sendo um instrumento de Deus, que eu sempre me coloco à disposição do Senhor para isso. Acho que é uma coisa minha mesmo. Não tem como eu estar com uma cliente e não falar de Jesus. Para mim, isso não é a Érica. A Érica sempre vai falar, é normal isso. E é uma alegria para mim ser um instrumento e ver que elas começam a tirar as camadas que foram colocadas com a sociedade, com a dor, e começar a se enxergar novamente, igual eu tô passando. E isso não vai ser uma vez só na vida. Vai ter estações que a mulher vai precisar ser resgatada novamente. É maternidade, é às vezes crise no casamento, é crise financeira, né? É mudança de profissão. Então, eu acredito que a consultoria de imagem, ela faz essa ponte da mulher. Não só da estética, mas desse resgate da autoestima, de se olhar, de conseguir se mostrar para o mundo sem medo, porque hoje o mundo coloca a gente em caixinhas o tempo todo. Érica, e assim, essa fase que da consultoria ali, que a pessoa começa a olhar para dentro, para sua essência, e começa a externalizar isso através da imagem, né? Da roupa, dos acessórios, da make ali, isso não está relacionado ao emagrecimento, né? Então, assim, a mulher não precisa passar por um processo de emagrecimento para poder se valorizar, para poder usar uma roupa que valorize o seu corpo de fato, mesmo porque são vários biotipos. Como funciona esse processo para todas as mulheres, independente do biotipo dela? Acho que o primeiro eu faço exercício da pessoa se olhar e enxergar aquilo que ela tem de bom. Então, muitas vezes uma mulher chega para mim e eu tenho várias perguntas, né, da minha mentoria, que é ali personalizada.
E o que você gostaria de destacar na sua imagem? E a pessoa fala, não sei. O que você mais admira em você? Não sei. Tem gente que tem crise até na parte da personalidade. Quais são os seus pontos fortes? A pessoa também não enxerga. Às vezes é uma coisa. E é uma coisa totalmente distorcida. Então ela vai começando a se enxergar porque eu vou estimulando. Então essa parte ligada ao corpo, por exemplo. Já atendi muitas pessoas que não estavam no corpo padrão, né? Eu mesma não estava no corpo padrão. Mas aí a gente tem que aprender a... Eu me amo assim. Eu me sinto bem assim. Eu não preciso estar no corpo perfeito para estar na minha melhor versão. Posso estar buscando. Mas vamos ser felizes no agora? Porque se a mulher esperar ela emagrecer, ela ter as condições perfeitas, ela vai viver muito frustrada. Então a gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem no momento, com os recursos que a gente tem, igual eu. Porque eu fiquei ali 2 anos não me sentindo tão bem com o corpo, porém eu não deixei estar bonita esteticamente. Então, como são coisas que Deus me permite passar para ter autoridade para tratar outras mulheres, mesmo não estando 100% ali, eu sempre estive como inspiração ainda de estilo. E ainda entendendo a dor das mulheres. Ah, você tá se sentindo mal com uma barriguinha, mas você precisa se esconder e ficar tão, né? Não, eu até disse pra você que eu tava me escondendo. Por quê? Porque daí eu tava usando roupas que não era muito meu estilo. Mas eu ainda estava elegante, ainda estava inspirando. Então, eu consigo ajudar as mulheres assim. Ah, tô insegura com a minha barriga, tô insegura com o meu quadril, tô insegura com o braço. É muitas inseguranças que as mulheres trazem. Então, eu sempre falo, o que você gostaria de disfarçar que te incomoda? Então, eu ensino esses truques. Então, é o que traz confiança pra mulher, é o autoconhecimento. É você saber o que você tem de bom, né? Suas potencialidades pra gente destacar. E o que te traz insegurança, a gente vai usar a estratégia de imagem pra que isso passe ali despercebido e você conseguir brilhar a sua verdadeira identidade. Os seus looks. E eu acredito até mesmo que se a mulher não estiver naquela fase ideal que ela gostaria, com essa mentoria, com essa consultoria de imagem, a autoestima dela vai melhorar, vai elevar e ela vai conseguir ter mais força para buscar, né, para buscar o ideal dela, para buscar melhorias para ela, onde ela se sinta melhor. É um start mesmo, né, de olhar para si, de olhar e gostar do que está vendo e buscar mais ainda se amar cada dia mais. Porque uma coisa que começa é o elogio. E o elogio é muito poderoso. Então, as mulheres chegam pra mim, às vezes, estão muito desleixadas, algumas, por exemplo, perdidas mesmo. E aí, quando ela começa a usar uma cor que valoriza, um acessório novo que ela comprou comigo, ou mudou o cabelo no salão também, que eu orientei ela, as pessoas começam a olhar ela de outra forma. Sim. E ela recebe elogios e aquilo vai curando ela, né? Então, ela vai tendo força pra se amar de novo, pra lutar por ela de novo, pra resgatar, né, quem ela foi, ou pra ela chegar naquela versão que ela sempre sonhou, recarrega dentro dela. Eu, como já fui sua cliente, né, passo um filme na cabeça, né, de quem a Silmara era, né, antes da mentoria, né, de imagem. Eu queria passar uma imagem, mas eu não tinha aquela imagem, né, o estilo que eu vivia era totalmente fora, né, do que daquela profissional que eu gostaria de passar, né, a imagem ali, né? E eu costumo dizer que eu sou uma pessoa antes e outra pessoa depois. Eu olho as minhas fotos e eu sou completamente diferente. E isso é muito bom. Isso foi, para mim, particularmente, foi, assim, um marco, né? Onde eu quebrei algumas crenças também ali, até mesmo em relação a mim, né? Por mais que já tinha feito terapia, por mais que já estava bem, eu tinha uma autoestima ok, mas eu não sabia como melhorar ainda aquilo. E eu gostaria de ter aquele acompanhamento para melhorar de forma assertiva. E tudo isso eu consegui ali com a sua mentoria, ali com o seu cuidado. Isso foi muito bom e foi muito pontual dentro da minha trajetória, até mesmo da minha evolução. E eu queria que você falasse um pouco de como funciona essa mentoria. Como que é a mentoria da Érica, não só profissional, mas até mesmo essa questão do acompanhamento que a Érica faz. A Érica pega na mão da cliente, a Érica conversa. E como que funciona isso para a cliente? Qual é a sensação que, né, qual é o intuito da mentoria de imagem com a Érica? Fora, né, além dos benefícios do exterior, o benefício emocional que a Érica proporciona com essa mentoria. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho de cada etapa para ver se vai surgindo essa resposta. Acho que vai surgindo.
Eu gosto de começar no primordial, que é por onde eu comecei, que é aqui, ó, pela coloração pessoal. Até porque eu preciso ter um momento de encontro com essa cliente nova, ou até cliente masculino que eu atendo também, né? Minha prioridade são as mulheres, mas atendo os homens também. Então precisa ter esse momento de quebrar o gelo, da pessoa também me conhecer ali, ver quem eu sou. Então a gente faz essa análise de coloração pessoal. A análise de coloração pessoal, ela mostra as melhores cores da pessoa pra tudo. Isso é bem legal. A mulher chega ali sem maquiagem, então também já tá insegura, né? O cabelo preso e a gente vai ver a melhor cor pra maquiagem, pro cabelo, se ela quiser mudar, pros acessórios, pra roupa. E também quando eu faço os atendimentos na casa, ali já é uma oportunidade pra olhar o guarda-roupa. Eu falo que o guarda-roupa conta quem a pessoa é. Sim, muito. A crise também, porque muitas vezes eu olho pra uma mulher que eu tô atendendo e olho pro guarda-roupa dela e não casa. Não tem nada a ver. Eu falo, mas essas roupas românticas aqui? Daí a pessoa fala, nossa, mas eu não sou romântica. Então a pessoa também tá em crise, ela também não sabe quem ela tá comprando tudo errado. Por isso que quando ela vai se vestir, ela não sabe como, né? E eu vou ajudando. Então a primeira etapa é assim, vamos quebrar esse gelo, vamos conversar. Sempre eu dou um questionário para entender melhor seus objetivos. E depois a gente vai fazer uma análise mais profunda no seu guarda-roupa. Então, nós vamos ali olhar tudo que você tem, né? Para ver o que favorece o seu formato de corpo. Porque a gente já vai ter conversado ali sobre as suas dores. Ai, eu me sinto insegura com isso. Ai, então isso aqui não tá te valorizando, não. Ou, as cores também. Nossa, você tem essa cor aqui, ó, mas acaba com você, não dá. É por isso que você não tá se sentindo bem com a sua imagem. Então a gente olha tudo que tá a favor e o que tá contra. A pessoa que vai sentir ali, não, realmente, eu quero tirar isso. Essa pessoa que não me pertence mais. E o legal de você parar, que muita pouca gente pra olhar o guarda-roupa. E o guarda-roupa, ele tá com você todo dia, porque todo dia você tem que se vestir. Então, na verdade, você deveria ter esse tempo de parar e falar, isso me representa? Isso tá trazendo uma força pra minha imagem ou tá me sabotando? Porque tem roupa que apaga a gente, que mata a gente, que tira a nossa credibilidade como profissional. E às vezes a gente tá ali usando aquela roupa de mascote todo dia, né? E não tá legal. Vamos tirar essa roupa daqui e olhar para o que tá faltando. De acordo com aquilo que a gente conversa, qual o seu desejo de imagem? Então, de forma ilustrativa, sempre eu peço para vocês trazerem referências. E aí eu falo assim, essa mulher que você tá buscando aqui, não vestiria isso aqui que tem no seu guarda-roupa aqui, ó. E tá faltando, você não tem. Então, a gente faz esse olhar mais profundo no guarda-roupa, que acaba revelando quem a pessoa é também, as dores dela, o que ela anseia, os sabotadores. E aí, nós vamos pro encontro de compras, que eu amo, eu sou apaixonada, porque eu amo loja, eu amo look, eu amo ver a mulher, ela conseguindo se encontrar nos looks, ela vestindo coisas que às vezes ela queria vestir, mas ela não sabia se ficava bom, ela tinha insegurança, mas será? Indo em lojas, às vezes, que ela também tinha receio de ir. Então, eu amo essa parte dessa experiência de compras. Eu acho que ali começa a mulher a se enxergar como uma nova mulher, uma nova estação na vida dela. É uma das partes melhores, as compras. As compras. Porque se a pessoa ela quer passar por uma consultoria de imagem, é porque realmente o guarda-roupa não representa ela tá com essa dor. Então, não adianta carregar o passado. Nossa vida é pra frente. Então, nós vamos ali, começa o renovo, começa a visão projetada começa a se concretizar ali, né? Então, aí temos as peças novas de tudo. Compro maquiagem, porque muitas clientes não sabem se maquiar, não se maqueia. Então, eu oriento tudo. Os acessórios, muita gente também nem usa sempre o mesmo. A mulher que é mais prática, né? E o acessório, ele é a cereja do bolo. Ele deixa o look muito mais interessante. Então, eu faço tudo isso. E o próximo encontro é unir o que sobrou ali, o que passou na peneira, do importante ali, do essencial, que realmente vai te potencializar com os novos looks. Eu também amo. Porque tudo que envolve criatividade é uma coisa muito fácil pra mim. Olhar uma peça e pensar em 1000 possibilidades. E a pessoa que me contratou não tem essa visão. Então, é ali onde eu vou ajudar, vou mostrar. Tá vendo essa peça que você tinha dificuldade? Pra você usar em N situações, com esses acessórios, mudando o calçado. E ela vai provando e vai se achando. E é muito legal, porque daí ela vai ter essas referências. E eu fico muito realizada em ver depois ela usando as combinações que eu sugeri, as compras que a gente fez junto. É muito gostoso. Então, tem essa parte da montagem dos looks. E depois, nós temos uma finalização de dia de rainha que eu gosto de proporcionar para as clientes, que é levar elas no salão, para elas terem um momento de maquiagem, um momento de cabelos bonitos, os looks mais interessantes que a gente montou, para ela se enxergar.
E também hoje, quem deseja ter um posicionamento mais profissional, que me busca por isso, por essa dor, porque tem vários motivos para uma pessoa procurar a consultoria. Eu ofereço também a parte de fazer a produção de fotos profissionais. Não sou eu que faço, né? Com uma fotógrafa, mas eu faço todo acompanhamento. Montagem de looks, acompanho no salão, tô lá te ajudando, te arrumando pras poses, para o trabalho ser completo, para você se enxergar, realmente tomar posse dessa nova mulher. Agora, em questão assim do por fora desses encontros, do acompanhamento, é estar ali na proximidade do dia a dia. Eu quero acompanhar essa cliente, eu quero ver o desabrochar dela. Então eu sempre peço, me manda foto de como você se veste. Aí, pra você mesma se olhando e vendo, olha da onde eu saí, pra onde eu cheguei. E aí a pessoa vai falando, Érica, eu tenho tal ocasião, me visto assim. Daí vai me mandando as fotos dos looks. Daí eu falo, mas você tem tal cor? Usa isso com isso. Às vezes eu mando referência pra ela. Uma coisa que eu gosto muito também, que minhas clientes gostam, é que quando eu sei a paleta de cores, né? Eu tratei você, te atendi, e eu vejo uma loja que se identifica com você, ali uma peça, eu te envio. Então, tem toda essa facilidade comigo. É um acompanhamento bem de perto. E eu amo essa experiência de estar perto da mulher, conhecer a história dela. Ajudar ela também a enxergar as coisas boas nela, sabe? Trazer a luz dela de volta. Porque a mulher, às vezes, não tá enxergando. Tá precisando que outra mulher venha e puxe ela. Então, eu acredito que tenha todo esse por trás. Eu sou uma pessoa atenciosa, que gosta do relacionamento, nada superficial comigo, é tudo bem profundo mesmo, porque eu quero que a pessoa, ela continue, né? Que não seja só um momento ali, agora a Érica me ensinou, eu vou me vestir bem, mas depois ela vai caindo no comodismo de novo. Não, eu quero que ela continue e que ela se aperfeiçoe cada vez mais. Nesse trajeto todo, né? Porque você se envolve ali realmente com a cliente, Sim. Vocês passam a ter um relacionamento durante algum período ali, né? Quando você chega no final, que você vê aquela mulher, que você vai entregar o seu trabalho, né? A transformação. Baseado nessa transformação dessas mulheres, qual palavra definiria esse momento para você, de quando você entrega a mentoria, que você finaliza ali para você como mentora? Qual a palavra definiria esse seu processo da mentoria? Nossa, eu acho que a primeira que vem na minha cabeça é orgulho. É orgulho da cliente, não é orgulho de mim como profissional. Sim. É igual você, sei lá, você vê um filho seu que começou a andar, que você ajudou, você estimulou. Então é isso, eu fui estimulando essa cliente a andar com as próprias pernas dela. Eu fui resgatando aquela mulher que estava escondida, tirando as capas, né, igual eu falei. E ver que ela desabrochou, floresceu. Nossa, é uma alegria imensa. Inclusive, como são 8 anos, né? São muitas histórias, muitas mulheres. E é muito gostoso. Vira e mexe, vem uma cliente que me manda mensagem. Que me mostra, Érica, fiz o cabelo que você me indicou. Né? Fiz a transformação, aconteceu agora. Daí eu fico super feliz. Porque eu vejo que a pessoa tá seguindo, que não foi uma coisa superficial. Muitas clientes falam, Érica, eu sempre lembro de você. Quando eu vou me vestir. Ou é super legal que as pessoas fazem propaganda, né? Quando algo é bom, então elas falam para as outras pessoas. Isso é muito gostoso. Quantas clientes eu vou atendendo por causa de uma cliente? Eu vi fulana de tal. E aí, nossa, ela tá maravilhosa. E eu quero também. Então, eu acho que é isso. São orgulho. Muitas clientes, né? São mais de 400 vidas transformadas, diretamente, né? são. Isso. E houve alguma delas que te marcou profundamente? Assim, que você fala assim, não, essa aqui é o meu case, assim, de sucesso, assim, algo que te marcou. Nossa, é muito difícil escolher uma. Porque são muitas mesmo, assim, muitos relatos legais. É bem difícil escolher, mas... Em questão da parte estética, é muitas. Porque você vê que a pessoa tem um potencial gigante na profissão dela. Ela é uma profissional incrível. Mas ela se sabota demais, a imagem dela tá terrível. Eu sou muito sincera nas palavras, né? Muito espontânea. E assim, consegui ver que a pessoa conseguiu unir todo o potencial dela interno, no externo, deixando pra trás toda aquela sabotagem, aquelas roupas. Nossa, é um orgulho eu ver a pessoa... Eu começo a admirar, falo, nossa, até eu queria estar vestindo esses looks. Então, assim... Então, eu tenho vários casos. Assim, é difícil escolher um. Entendi. E são muitos momentos. Igual, tem essa dor profissional, mas eu tenho pessoas que eu atendi também, uma cliente...
que foi bem especial, que ela tinha passado por um câncer de mama. Então, assim, ela passou por um processo de dor, de despedida ali da feminilidade do corpo, né? Ela conseguiu, graças a Deus, ficar curada. Então, o cabelo cresceu de novo. E ela falou, não, agora eu quero me vestir com mais amor, né? Com mais feminilidade. E também foi um caso que me marcou bastante. Casos de mães perdidas ali também, depois que nasceu os filhos e começou a se esconder. E conseguiu achar o seu estilo. Acho que é isso, sabe? Quando eu pego uma mulher pra atender, ela tá muito perdida, muito distante de quem ela é e de quem ela quer se tornar. E aí a gente vai trabalhando. Ela vai conseguindo tirar os sabotadores e começar a entrar nesse novo momento. E é um processo, por isso que a consultoria não acaba tão rápido, são vários encontros. Porque não é um passe de mágica, você precisa começar a se enxergar, né, desse jeito. E ainda vai ter pessoas no seu processo de imagem que muitas vezes vai falar assim, nossa, mas você tá usando essa roupa, então elas passam por isso também. Sempre tem alguém querendo puxar pra... Você tá indo pra frente, alguém tá querendo te puxar pra trás de novo. Sim. Então, é um processo dela se fortalecer dentro dela, a confiança dela saber que tem uma profissional orientando ela, que entende muito desse assunto. Fala assim, não, mas ela analisou, ela me falou. Eu também tô sentindo isso, né? Eu também concordo, eu também enxergo isso que ela me mostrou. Não vai ser essa pessoa aqui, que não é uma referência pra mim, que vai me puxar pra trás e me levar pra aquele lugarzinho de novo. Porque vai ter muita gente que quer. Ninguém quer ver a gente avançando, né? São várias camadas que a gente vai tirando ali de crenças, né, da nossa autoimagem, porque nós vamos criando essas crenças, né, e vamos nos escondendo, vamos criando algumas crenças ali para poder esconder alguns sentimentos, alguns sentimentos de inferioridade, rejeição, e aí quando a mentoria vem, ela vem para tirar aquela mulher daquele processo, né? Precisa, porque o mundo, ele realmente quer ditar como a gente deve ser. Sempre assim, você quer, ainda mais até a imagem tem isso, a consultoria de imagem. Você quer transmitir isso? Use isso. Mas muitas vezes isso é uma máscara. E a pessoa vai começando a se fechar. Ficar com medo de ser quem ela realmente é, porque ela acha que o que ela é não é suficiente. E não, as pessoas se identificam com os profissionais, né? Então a gente precisa saber trabalhar a nossa essência com a nossa melhor versão. É aí que entra o meu trabalho. Que vem essa parte da identidade, de não colocar cada um numa caixinha. Porque ninguém é uma coisa só, ninguém é igual a ninguém. Fazer você florescer dentro do que você é, de quem você é. Que legal, que lindo. Érica, nessa sua trajetória profissional, aliada também a Érica, mãe, esposa, né? Que há uma mulher por trás dessa profissional, né? E também uma mulher que vê a transformação de outras mulheres, né? Define para mim o que seria sucesso para você nessa sua trajetória. Sinceramente, a primeira coisa que vem à minha cabeça é que sucesso para mim é estar agradando o coração de Deus. Não adianta eu me enganar, né? Traçar meu caminho ali, que o caminho do ser humano é egoísmo. A gente quer os aplausos, a gente quer tudo pra nós, tudo é relacionado a nós. Mas Deus, Jesus, ele veio aqui pra mostrar que se a gente quer ser o primeiro, a gente tem que ser o primeiro a servir. Então, pra mim, o sucesso é isso, é saber que eu tô servindo. Servindo a Deus, agradando o coração dele, levando a luz dele pra onde eu for. Acho que o maior sucesso pra mim é isso. Não adianta também eu levar esse amor fora da minha casa e não tá plantando ali, na minha filha, levando a palavra de Deus dentro do meu lar. Então, o sucesso pra mim é isso, é ser luz e sal da terra, como a palavra de Deus fala. Pra mim, isso é o primordial. Isso fala muito sobre você e sobre a sua essência. Que legal, legal. Bom, eu quero fazer uma dinâmica com você, né? Vou falar uma palavra para você e você defina para mim essa palavra em uma pessoa. Em uma pessoa que você, né, da sua vida. Família. Meu esposo? Fé. Fé. É Jesus? Coragem. Coragem. É algo que eu gosto, amor. Coragem pra mim é amor, é vida.
Quando você pensa na palavra coragem, quem é a primeira pessoa que vem à sua A cabeça? primeira pessoa que vem na minha cabeça. Acho que minha mãe. Sua mãe? Uhum. Legal. Sucesso. Uma pessoa que vem na minha cabeça. Jesus. Gratidão. Gratidão. Mãe também, né? Mãe é tudo na vida da gente. Sobre a sua profissão, né? Elegância. Uma pessoa que vem na minha cabeça sobre elegância? Uhum. Nossa. Eu vou citar a mim mesma, porque eu sou minha própria inspiração. Isso é muito bom, muito bom. Você tem que ser a sua maior inspiração, Sim. né? E que bom que você se enxerga dessa forma. Porque além disso, você leva essa visão para suas clientes, né? Para se enxergarem, se olharem com outros olhos, com olhos mais de acolhimento, de amor, né? Na sua trajetória, como mãe, como esposa, como mulher, como profissional, qual a palavra definiria essa sua trajetória? Se você pudesse definir em uma palavra. Superação. Superação. Legal. Houve muitos momentos em que você teve que se superar, né? Superar os desafios, momentos desafiadores. Sim. E eu sou muito grata por todos esses momentos. Legal. Porque me levaram para mais perto de quem eu sou, da minha essência e do Senhor. Que bom. Érica, se hoje você pudesse tomar um café com a sua versão de menina, a sua criança interior, vamos colocar ali a menininha de 10 aninhos. O que você diria para ela? Eu diria para ela acreditar nela mesma. E seguir os caminhos do Senhor. Porque o coração do homem é enganoso, né? Diria isso para ela mesma, acreditar nela mesma. Que bom, que legal, que legal. Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui nesse episódio. Foi uma conversa, assim, muito boa, de autoestima, não só de imagem, né, do exterior, né, mas que tem muito a ver com a nossa autoestima, o nosso interior, né, nosso autocuidado, até mesmo com experiências próprias que você nos trouxe hoje. E eu queria que você, antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela mulher que muitas vezes está nos assistindo, que está passando por algum processo até mesmo ali de empreender, de estar iniciando no nicho dela, né? Mas que às vezes também tem essa crise de identidade. Eu quero que você deixe uma mensagem para essa mulher que está nos assistindo. O que a Érica, mentora de imagem, pode dizer para essas mulheres? Bom, eu diria para procurar ajuda, porque todos precisamos uns dos outros. Estou aqui, né, à disposição para ajudar essa mulher. Muitas vezes a gente tem a carência de querer ter alguém ali que nos entende. Então, assim, eu vou ter uma honra de entender essa mulher, de abraçar ali as dores dela também, poder ajudar no caminho, porque a imagem não é futilidade, ela é força. Então, quando você resgata essa força dentro de você, você brilha. E eu quero te ajudar a brilhar. Que lindo. Tenho certeza que a vida de muitas mulheres vão ser tocadas através da sua história, da sua trajetória e através também do seu trabalho. Dessa mulher intensa que você é, autêntica, que transmite tudo isso através do seu trabalho. Quero te agradecer por ter vindo aqui e aceitado o nosso convite. E até o próximo episódio.